Cidadania e direitos. Uma história de luta. O que é cidadania? A cidadania que conhecemos hoje envolve um monte de direitos e deveres que organizam a vida em um país democrático. Por exemplo, a Constituição Brasileira de 1988, nossa lei máxima, garante que todo mundo tem direito à liberdade de religião e de expressão, e à igualdade, sem importar seu gênero, etnia ou orientação sexual. Os deveres, que valem para todos, incluem cumprir as leis, votar nos governantes, pagar impostos e respeitar os direitos das outras pessoas. A palavra cidadania vem do latim civitas, que significa cidade. Pense nela como um grande acordo social, pacto social, entre as pessoas. Cidadão é quem tem direitos e deveres em um determinado lugar. É importante lembrar, a cidadania não é algo fixo ou natural. Ela é uma construção histórica que muda de acordo com o que a sociedade precisa em cada época. Por exemplo, na democracia de Atenas, na antiguidade, a maioria, mulheres, estrangeiros e escravizados, não era considerada cidadã e não tinha direitos. Porque os direitos não caem do céu, eles são sempre resultado de reivindicações históricas por mais liberdade, igualdade ou melhores condições de vida. As primeiras lutas por escrito. Desde a antiguidade já existiam leis escritas para organizar a sociedade, como o Código de Hammurabi, século XVIII a.C., por volta de 1792 a 1750 a.C., ou o Cilindro de Ciro, 539 a.C., que, por exemplo, garantia a libertação de escravizados e a liberdade religiosa. Mais tarde, na Inglaterra, surgiram documentos importantes como a Magna Carta, 1215. Mas o registro mais crucial foi a Declaração dos Direitos, Bill of Rights, em 1689, que tirou o poder absoluto do rei, colocando a monarquia britânica sob a soberania popular. Somente a partir do século XVIII começou a crescer a ideia de que os direitos deveriam ser para todos. 3 documentos são fundamentais nessa tentativa de universalizar os direitos. 1. Declaração de Independência dos Estados Unidos, 1776. 2. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. 3. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Nota: apesar de toda essa luta, as mulheres, mesmo com o esforço de pessoas como Olympe de Gouges, só tiveram seus direitos reconhecidos no século XX, as 3 etapas da conquista de direitos. O estudioso T. H. Marshall observou que a conquista dos direitos ocorreu em 3 etapas principais na história moderna. 1. Direitos civis, século XVIII. No início, achava-se que o direito natural, o de que todos nascem iguais, seria suficiente, mas não era. O filósofo Rousseau disse que só haveria igualdade nas leis se houvesse de fato igualdade entre os desiguais. Os direitos civis surgiram no século XVIII, inspirados pelos ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Eles são sobre as liberdades individuais. A burguesia, por exemplo, lutou pelo fim da concentração de poder e pela igualdade de direitos a todos os cidadãos. Os direitos valorizados eram a liberdade religiosa, o direito à propriedade e à justiça. Restrição. Inicialmente, essa cidadania era restrita, pois só valia para proprietários de bens e terras. A luta continua. Embora tenham começado no século XVIII, os direitos civis não são acessíveis a todos de forma igualitária, especialmente por causa da questão racial e da persistência da escravidão, que gerou desigualdades que vemos até hoje. Ações de pacifistas. Henry David Thoreau, século XIX, foi contra a escravidão e propôs a desobediência civil, o direito de não obedecer a um governo ou leis que não garantem os direitos de forma justa. Essa ideia inspirou grandes ativistas que lutaram pacificamente, como Martin Luther King. Lutou pela igualdade de direitos civis para os negros nos Estados Unidos nos anos 1960. Nelson Mandela lutou contra o apartheid na África do Sul.
Mahatma Gandhi protestou contra o domínio britânico na Índia. 2. Direitos políticos, século XIX. Depois de serem reconhecidos como cidadãos, o passo seguinte era participar das decisões do governo. No século XIX, a luta se concentrou em conseguir o direito de votar, de ser votado e de ocupar cargos no Estado. O objetivo era que a representação política garantisse maior inclusão e participação na vida social. Hoje, o sufrágio universal, o voto para todos, e o voto secreto são importantes garantias exercidas através de eleições, plebiscitos e referendos. Desafio: mesmo sendo assegurados em muitas sociedades, em outras, como no caso dos direitos das mulheres, eles ainda são motivo de disputa. 3. Direitos sociais, século XX. Durante a Revolução Industrial, as condições de trabalho eram horríveis, jornadas exaustivas e péssimas condições de vida. Por isso, surgiu a demanda para que o Estado garantisse o mínimo necessário para a população. O Estado passou a ser responsável por dar aos cidadãos o básico para uma vida satisfatória, justiça social. Isso inclui educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança e previdência social. A consolidação desses 3 tipos de direitos, civis, políticos e sociais, é o que forma a cidadania plena. Direitos civis garantem a vida em sociedade. Direitos políticos permitem participar das decisões do governo. Direitos sociais possibilitam a participação justa na distribuição das riquezas da sociedade, a ONU e os direitos humanos. No século XX, após as 2 grandes guerras mundiais e o Holocausto, a comunidade global tentou evitar novas catástrofes. Por isso, em 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas, ONU, para lutar pela paz e pelo desenvolvimento. Em 1948, a ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH, que busca garantir que todas as pessoas tenham uma qualidade de vida adequada e as condições básicas de sobrevivência. Os direitos humanos representam a união de mais de 2.500 anos de lutas por direitos de forma global e universal. Eles funcionam como diretrizes para orientar chefes de Estado e mostrar à população como construir relações mais justas, mesmo que não tenham força de lei dentro dos países. O documento da ONU coloca esses direitos universais acima de qualquer poder político. Cidadania no Brasil. Uma ordem diferente. No Brasil, a história da conquista dos direitos seguiu uma ordem diferente daquela proposta por Marshall, que era civil, político, social. Segundo José Murilo de Carvalho, no Brasil a ordem foi, primeiro os sociais, depois os políticos e, por último, os civis. Na Primeira República, 1889-1930, o voto era extremamente restrito. Apenas 0,8% da população votava, e o poder local era dos coronéis. Entre 1930 e 1964, houve um grande aumento nos direitos sociais, como as leis trabalhistas, mas os civis e políticos eram instáveis. Durante a ditadura militar, após 1964, os direitos civis e políticos foram limitados. A garantia plena de todos os tipos de direitos, civis, políticos e sociais, e a universalização da cidadania só foram prometidas em 1988, com a promulgação da Constituição Cidadã. No entanto, nem todos esses direitos se concretizam, tornando a igualdade um ideal a ser alcançado. Resumo: tópicos essenciais. Diferença entre direitos civis, políticos, sociais e seus contextos históricos. A conquista dos direitos é dividida, segundo T.H. Marshall, em 3 fases históricas. Direitos civis. Contexto histórico principal. Século XVIII. Era moderna. Ligados à Revolução Francesa e ao liberalismo. O que são? Garantias de liberdades individuais, como liberdade de expressão, de crença, direito à propriedade e à justiça. Finalidade na cidadania. Garantem a vida na sociedade. Direitos políticos. Contexto histórico principal.
Século XIX, surgindo após o reconhecimento dos civis. O que são? Direito de votar, sufrágio universal, de ser votado e de participar das decisões do Estado. Finalidade na cidadania. Possibilitam a participação nas decisões governamentais. Direitos sociais. Contexto histórico principal. Século XX. Como resposta às péssimas condições de vida da Revolução Industrial. O que são? Garantias de necessidades básicas. Saúde, educação, moradia, trabalho, alimentação, etc., providas pelo Estado. Finalidade na cidadania. Viabilizam a participação justa na distribuição equitativa das riquezas da sociedade. Contexto brasileiro. A ordem histórica da conquista de direitos no Brasil foi diferente, começando pelos sociais, depois os políticos e, por último, os civis, culminando na garantia plena, embora utópica, na Constituição de 1988. A importância da cidadania e da luta pela consolidação de direitos. A cidadania é fundamental porque ela é o pacto social que define os direitos e deveres de todos que vivem em um território. Ela é o alicerce da vida democrática. Os direitos e a cidadania não são dados automaticamente. Eles são o fruto de reivindicações e lutas históricas pela liberdade e igualdade. A luta é essencial porque, se o governo não cumpre seu papel de garantir direitos, a desobediência civil e a manifestação pública, como a de Martin Luther King e Mandela, se tornam ferramentas para exigir o que é justo. A consolidação de direitos leva à cidadania plena e à busca pela justiça social. A sociedade civil deve sempre exigir esses direitos, já que a igualdade ainda é um ideal a ser alcançado. O papel dos direitos humanos como catalisadores de lutas históricas. Os direitos humanos, formalizados na Declaração Universal do DH de 1948, surgiram após as Grandes Guerras e o Holocausto, com o objetivo de impedir novas catástrofes e garantir qualidade de vida adequada a todos. Eles são a consolidação de mais de 2.500 anos de esforço por direitos universais. O papel deles é funcionar como diretrizes e guias para chefes de Estado e para a população, ensinando como construir relações sociais justas. Ao colocar os direitos universais acima de qualquer poder político existente, os direitos humanos fornecem o padrão moral e ético, o catalisador que justifica as exigências da sociedade civil em busca de um mundo mais justo.